Então, mais uma vez, vamos orar, entregando a vida desta serva ao Senhor. Pai, muito obrigada pela vida da tua serva. Muito obrigada mais uma vez, Senhor. Nós não nos cansamos de falar contigo e te agradecer. Muito obrigada, Senhor. Usa a tua serva e trata conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Gente, boa noite. Desculpem o atraso, mas eu vinha pensando dentro desse momento que nós estávamos vindo para cá. Não temos como não ficar ansiosos, porque o horário correndo e o trânsito simplesmente parado, completamente parado. E aí, então, eu estava pensando que existem coisas que fogem ao nosso controle na vida. E aí, então, eu pude aquietar meu coração, dizendo: Deus, o Senhor está no controle. Nós fizemos a nossa parte, agora é contigo. E às vezes na vida nós perdemos o controle, nós temos a tendência de querer controlar tudo. E para mim, eu falei assim: Deus, isso eu tomo como um aprendizado. Eu não posso controlar tudo, né? E então, foi-me pedido, para falar sobre o que atrapalha a mulher a buscar a Deus. Sabendo que hoje é o dia, comemora-se, o Dia Internacional da Mulher, onde realmente a mulher ela conquistou muitos espaços, mas nós precisamos estar tendo, como mulheres cristãs, o devido cuidado para com que nós não venhamos a tomar o mesmo rumo daquelas que ainda não conhecem a esse Deus maravilhoso. E lidando assim, eu lido com mulheres, tanto na igreja, como também no consultório, eu pude pensar que há dois motivos que são motivos predominantes que atrapalham a busca da mulher atual, da busca de Deus da mulher atual. Dois motivos. O primeiro motivo, existe uma influência que nós recebemos no tempo de hoje. O tempo de hoje, nós estamos vivendo um tempo que é chamado de pós-modernismo. E nós precisamos estar atentas a esse tempo que nós vivemos. Eu vou explicar o que é esse pós-modernismo. E esse seria o primeiro motivo. Um motivo de o que atrapalha a busca a Deus. O que a mulher, como que a mulher, ela tem vivido e não dado o devido lugar, o devido tempo para Deus, por conta do tempo que nós vivemos. E o segundo motivo, o que atrapalha a busca de uma mulher é um coração não tratado nas suas emoções. E foi o que eu respondi. Um coração que muitas vezes é ferido por conta das vivências da vida, por conta de traumas, de mágoas. Isso realmente atrapalha a nossa busca a Deus. E em pleno século XXI, nós podemos ver, e até mesmo a Marisa hoje postou no Facebook, a história desse dia. Existe uma origem desse dia, foi um movimento que se fez a favor das mulheres, em que elas precisavam ter os direitos, e por conta de essa movimentação, houve muita morte numa fábrica. E o que acontece é que esse dia foi marcado por mortes, é um dia doloroso, por conta
de mulheres que se colocaram a favor dos seus direitos e acabaram, então, tendo um fim trágico, né? E por conta disso, em 1975, é que foi, então, instituído esse dia. Esse fato que ocorreu foi, se eu não me engano, 1827, esse fato ocorrido. E anos depois, em 1975, então vem foi instituído esse Dia Internacional da Mulher. Mas por conta disso, gente, nós sabemos também que existe uma luta a favor de espaço da mulher, que foi conquistado, muitas coisas boas, mas nós, como mulheres cristãs, não podemos esquecer que existem princípios básicos, princípios que foram estabelecidos por Deus e que não podemos deixar de lado. E nós vamos ver aqui, eu vou explicar esse tempo que a gente vive hoje, chamado pós-modernismo, como nós somos, às vezes, absorvidas por conceitos que são contrários aos princípios de Deus. E aí, então, é necessário que nós venhamos a ficar cuidando, né, de não sermos levadas por conceitos contrários, porque toda vez que nós praticamos conceitos contrários aos princípios de Deus, nós vamos ter resultados negativos. Não tem como, porque nós estamos indo contra aquilo que é estabelecido por Deus. Primeira coisa que nós podemos ver hoje, que nós, sem querer, você e eu somos muito influenciadas pelo que a mídia quer ditar para as nossas vidas, né? A mídia, ela quer ditar o que nós temos que ter e o que temos que fazer para sermos mulheres, pessoas felizes. E nós precisamos estar atentas para que nós não venhamos a ser absorvidas por essa força. E você vai entender. Porque é uma força que te conduz para uma felicidade que, na verdade, não existe. Ou seja, a mídia ela nos apresenta uma forma de termos prazer em cima de prazer e em cima de prazer. E, logicamente, que nós gostamos de ter prazer. E Deus, Ele nos concede prazer. Mas, na vida, não é só prazer. Nós precisamos entender que existem adversidades e que nós precisamos saber lidar com essas adversidades. E eu fico, às vezes, pensando assim que como as pessoas que são... É igual a uma criança que ela é educada pelos seus pais para não enfrentar nenhum tipo de dor. A criança que ela é super protegida, uma criança que ela não aprende a lidar com a dor, né? Ela acaba sendo um adulto que não sabe enfrentar a vida. E assim nós vemos hoje assim, uma busca pelo prazer absurda, onde as pessoas não sabem e não querem lidar com nenhuma forma de desprazer. Você concorda comigo? E aí isso é um problema sério, porque nós vivemos num tempo chamado, como eu falei, de pós-modernidade, com muitas mudanças, e na verdade são mudanças até de valores, e que nós precisamos estar atentos. Por quê? E, aliás, existe um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, que ele chama esse tempo
que nós estamos vivendo de um tempo líquido. Tempo líquido a questão do ser líquido é flexível, ou seja, é um tempo que nada é para durar. Ou seja, é tudo flexível. Relacionamentos flexíveis, amor líquido. Ou seja, ele fala que o amor é líquido. É um tempo onde o amor é líquido, ou seja, é flexível. É aquela questão de durar até que não se goste mais. Parei de gostar, então eu vou para outro. É o ficar, é o estar. Enquanto está bom para mim, eu fico. Ficou ruim, eu saio. Então, não há ou seja, é algo que não tem nenhum tipo de compromisso. O amor líquido não tem compromisso com ninguém. E esse sociólogo, ele revela muito bem os tempos que nós estamos vivendo. É um tempo em que nós vemos que as pessoas, os conceitos são relativos, tudo é relativo, ou seja, e aí então, o que acontece? Quando você acha que tudo é relativo, nada é sólido, ou seja, tudo é líquido, então tudo passa, e tudo passa rapidamente, e nós temos visto isso dentro da própria igreja. As pessoas hoje estão bem com Deus, mas quando começam a passar por alguma coisa, por alguma adversidade, elas vão embora, porque elas não estão acostumadas, elas não estão treinadas para enfrentar as adversidades da vida. E aí, então, existe também nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que existe uma teoria que é chamada hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma teoria que afirma que o prazer é o bem supremo da vida. Ou seja, é uma doutrina realmente que faz do prazer o objetivo da vida. Ou seja, as pessoas vão em busca dos prazeres. Não importa o que for. Se é bom para mim, se está bom para mim, eu vou em busca daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto. Nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu fiquei assim impressionada que, estudando sobre o hedonismo, existem 3 coisas que o hedonismo, que essa busca para o prazer, não dá lugar. São 3 coisas em que eu fiquei realmente preocupada. Ou seja, não há lugar para autossacrifício, não há lugar para abnegação e também não há lugar para o dever, ou seja, para o compromisso. Olhe só os conceitos. Olha só como é que nós estamos vivendo tempos difíceis para tudo, para relacionamentos familiares, para relacionamentos no nosso trabalho secular, porque as pessoas estão descompromissadas, e até mesmo na igreja. As pessoas estão simplesmente vendo sempre o que é bom para elas. E saímos sem saber, estamos saindo daquilo que Deus estabeleceu. Você já ouviu uma frase assim, que eu ouço muito: eu quero é ser feliz. Ou seja, não importa o que acontecer com o outro. Ou seja, eu preciso pensar em mim. Eu sei que a gente precisa pensar na gente, sim,
mas existe, assim, uma conduta de atropelamento do próximo muito grande. E que nós estamos, por conta disso, vivendo um tempo em que as pessoas estão mais voltadas para si do que para o próximo. E aí, então, gente, é muito interessante que quando se busca o prazer freneticamente, se adquirem transtornos que as pessoas não estão sabendo, que elas estão ficando doentes por conta dessa busca frenética de prazer. E aí a gente pode ver pessoas que estão freneticamente buscando o prazer no sexo, que Deus criou e é bom, mas quando ele é buscado para suprir uma necessidade interior, isso fica complicado. Comida, quantas pessoas buscam na comida algo que possa preencher? Que fome é essa? Às vezes não é fome de comida, mas é uma fome interior que a pessoa tem, que a mulher tem. Eu estou falando para a mulher, né? As pessoas que buscam dinheiro, lazer, consumo, em todas as coisas, e nessas áreas da vida, né? As pessoas estão buscando algo para vir saciar uma sede interior. E você sabe que a gente pode ver que as pessoas hoje em dia estão muito viciadas. Estão mais viciadas e existem vícios variados. Tanto é que existem centros de recuperação para vícios de toda sorte. Existe muitos viciados em sexo, porque antigamente você pensava só assim, viciado em álcool, viciado em droga, mas hoje tem vício de tudo. Vício de sexo, vício de pornografia, vício de internet. E estão, assim, os especialistas estão tratando de pessoas que estão viciadas em várias coisas. Isso tudo por conta desse tempo que nós estamos vivendo e dessa teoria, dessa doutrina do hedonismo, que é: eu quero prazer, independente de qualquer coisa. E é interessante que nós temos TV de 200 canais, e existem pessoas que dizem assim, chegou no final e diz assim, eu não tenho nada para ver. É uma coisa assim absurda, porque quanto mais se tem, mais se sente vazia e quer mais, e quer mais, e mais prazer, e está sempre querendo algo para suprir aquilo que está no seu interior, né? Há uma disposição no nosso coração para alimentarmos, pense bem comigo aqui, há uma disposição grande no nosso coração para alimentarmos mais os prazeres transitórios do que os prazeres eternos. Há uma disposição no nosso coração, infelizmente há, e essa disposição nós podemos ver desde o início, lá em Gênesis, e eu vou falar aqui. Por quê? Porque basta você chamar alguém para um culto de oração. Vamos fazer um culto de oração. Ou então vamos fazer 2 convites. Culto de oração e uma festa onde vai ter muita coisa boa. Qual é o evento que vai dar mais gente? A festa, com certeza. Essa é a disposição do nosso coração. Há uma disposição no nosso interior de fazer isso, de buscar o que é aprazível, mais aprazível para nós. Não é?
E foi assim que a primeira mulher no Jardim do Éden, não precisa você abrir não, em Gênesis 3 diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então você vê que essa disposição no coração existe desde os primeiros momentos e da primeira mulher que existiu. Então não diga para mim que no seu coração não há essa disposição, porque existe sim, existe no meu e no seu. Mas nós é que temos que saber controlar essa disposição. E nós não podemos controlar de outra forma que não seja através do Espírito Santo em nós para nos conduzir a caminhos que realmente venham a nos trazer benefícios e que muitas vezes nós achamos que o que é visível, o que é desejável, aquilo vem fazer bem a nós, mas foi o que aconteceu com a primeira mulher. Ela achou, ela viu, aquilo mexeu com seus sentidos, não é? E nós podemos ver, voltando aqui para a mídia, onde nós podemos, assim, estar diante de tantas ofertas, para principalmente que para a mulher ser mais bonita, para a mulher ser mais atraente. Isso, nós precisamos sim estar cuidando da nossa beleza exterior, nós precisamos estar realmente nos tratando, podemos fazer isso, mas a nossa motivação interior é que é o importante. Para que eu vou fazer isso? Não é? Será que eu estou sendo movida para ter um corpo ideal? Porque todas têm. É interessante que nós não somos, principalmente essa geração, não é educada para saber enfrentar a velhice. E nós precisamos entender que, por mais que nós venhamos a nos tratar, a nos fazermos cirurgias, que podemos fazer assim, um dia vai chegar, não tem jeito. E tem momento que você vai ter que olhar e dizer assim, eu não sou mais, não tenho mais 20 anos. E nós vemos mulheres hoje que estão tão absorvidas por esse padrão de beleza que não conseguem aceitar eu brinco muito com meninas, né? Quando as meninas chegam, meninas novas, dizem, eu preciso tirar essa barriguinha. Eu olho assim, meu Deus, eu não tenho nada. Aí eu falo assim, eu vou mostrar a minha para você. Aí você vai ver o que é barriga. Mas é uma coisa assim, elas estão tão absorvidas por um conceito de beleza, por um padrão de beleza que precisam ser daquela forma, e tantos transtornos. Você sabe que a anorexia nervosa, bulimia, tudo por conta dessa busca de um corpo perfeito e tantas outras coisas. E aí, por isso que nós precisamos, como mulheres, estarmos, assim, tendo esse discernimento daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Existe uma frase até de Calvino, que eu achei muito interessante, o seguinte, essa frase é muito interessante, diz assim, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Uau! Falei,
nossa, realmente, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tudo disputa para tirar o lugar de Deus do nosso coração. Tudo disputa. E aí eu queria, se você que tem Bíblia, eu queria que você lesse isso comigo. Jeremias 2, capítulo 2, versículo 13. Muito interessante isso aqui. Jeremias 2, olhe comigo isso aqui, coisa. Versículo 13. Diz aqui, o Senhor falando, porque 2 males cometeu o meu povo, ou seja, aqueles que são meus, né? A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E aí, isso vem confirmar o que Calvino disse, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos, assim, uma tendência realmente a estarmos buscando em alguém ou em alguma coisa algo para com que venhamos a estar supridas. Precisamos nos perguntar, a quem, eu peço para você perguntar, fazer essa pergunta, a quem ou a que estou dando prioridade na minha vida? A quem você está dando prioridade na sua vida? Ou a que? Porque existe, essa questão da prioridade é uma coisa muito séria. Porque a partir dessa resposta, gente, quando você detecta a prioridade que você está dando na tua vida, você pode, inclusive, detectar alguns transtornos por conta dessa prioridade. A quem ou a que eu estou dando prioridade na minha vida? Nós somos criadas para amar, mas nós somos criadas principalmente, queridas, para amar a Deus em primeiro lugar. E aí, então, ao próximo como a si mesmo. Mas esse amor a Deus e ao próximo podem ficar comprometidos a partir do momento que o nosso coração não está tratado. Olha só, se eu fui criada para amar a Deus em primeiro lugar, e eu volto à pergunta, a quem ou a que você tem colocado no seu coração em primeiro lugar? Quem ou o que você tem colocado no coração, no seu coração em primeiro lugar? Olha, você sabe que existem mães que colocam seus filhos em primeiro lugar? E até me lembro de um caso onde nós estávamos cuidando, e uma pessoa, uma médica até, que ela tinha uma dependência muito grande do seu filho. Ela, por ser divorciada, ela se apegou muito ao filho desde pequeno. E o que aconteceu? Ela cristã, e ela
jejuava muito por aquele filho, ela orava muito por aquele filho, mas tinha uma coisa, esse filho cresceu e esse filho queria ter a sua vida, mas não conseguia, porque ela, sem querer, ela colocou esse filho no lugar que não era para ser colocado. Esse espaço vazio em que ficou por conta do divórcio, ela apenas com um filho, ela então fez desse filho alguém que quis fazer, né, desse filho alguém que suprisse as suas necessidades emocionais. E aí então, quando foi falado para ela que ela precisava liberar aquele filho para a vida, que ela precisava ter a vida dela, que ela então orasse por ele, mas orando de forma diferente, que Deus abençoasse para com que ele pudesse ter um casamento. Aquela mulher, ela ficou completamente desnorteada. Ela não concordou com aquilo. Ela achou, inclusive, que a gente estava assim, interferindo até na vida de oração dela, porque, na verdade, ela só orava pelo filho. Ela não orava por mais nada, por mais ninguém, era só o filho, jejuava só pelo filho. Ou seja, ela estava colocando aquele filho num lugar que não era para ser colocado. E quantas vezes nós colocamos pessoas no lugar de Deus e não sabemos, e nós não identificamos isso, e isso vai fazendo com que a nossa vida com Deus fique comprometida. E é muito difícil, às vezes, até de percebermos isso. E por conta dessas coisas, tantas coisas precisam estarem sendo colocadas nos seus devidos lugares no nosso coração. O coração, você sabe que o coração é a sede das emoções, né? E cientificamente é comprovado que nós, mulheres, agimos mais com o quê? Com a emoção ou com a razão? Com a emoção, né? Isso é científico, isso é comprovado cientificamente, que Roberto Carlos, né, dizendo que são tantas emoções, e realmente nós, mulheres, somos comprometidas demais com as nossas emoções. E nós temos que estar cuidando do nosso coração, porque o nosso coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração e tremendamente corrupto. Às vezes nós somos guiadas, como ela estava sendo guiada pelo seu coração e não sabia, e as emoções, elas realmente nos enganam. Por isso que eu falei que muitas vezes nós precisamos tratar do nosso coração, para com que nós possamos, inclusive, buscar a Deus de uma forma mais nítida. Nós vamos, inclusive, escutá-lo melhor quando não deixamos com que o nosso coração fale mais alto. Em Provérbios 4, 23, leia lá comigo. Abra em Provérbios 4, 23. Essa versão aqui que eu coloquei, não sei se coincide com a sua, mas é a mesma coisa. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, meu filho ou minha filha, né? Tome muito cuidado com o quê? Aí está o quê escrito? Com o seu coração. Nessa Bíblia Viva, onde eu li, acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Quando Jesus chegou para aquela mulher samaritana, ele queria mostrar para aquela mulher o quanto ela estava sendo guiada pelo seu coração e o quanto ela estava completamente sem rumo.
você sabe que, vendo a história daquela mulher, ela estava, Jesus fala com ela, e ela também diz para Jesus a verdade de que aquele marido, ela já estava passando pelo quinto, e aquele que ela estava não era dela, ou seja, ela estava no 6º relacionamento, e ela disse a verdade para ele, e ele então detecta uma coisa muito forte nela, que aquela mulher tinha uma sede interior que estava tentando suprir na base de relacionamentos com homens. E você imagina quantas mágoas, às vezes num relacionamento só, já existem tantos sentimentos, você imagina em 6, e de um para o outro, um para o outro, que ela estava buscando, alguma coisa ela tentava suprir e não conseguia. E imagina só quantas decepções, mágoas, frustrações e tantos outros sentimentos que haviam de um relacionamento para com o outro. E eu quero dizer para você o seguinte: todas nós nascemos com 3 vazios. Nós nascemos com um vazio, toda criança nasce com vazio de pai e vazio de mãe. E o terceiro vazio é o vazio de Deus. Todos nós nascemos. Esses primeiros vazios, vazio de pai e de mãe, são vazios emocionais. E aí, então, esse terceiro vazio, que é o vazio de Deus, é um vazio que só Deus pode suprir. O vazio de pai e mãe são os vazios em que são preenchidos na medida em que um pai e uma mãe dão a estrutura que a criança precisa. Que estrutura é essa? É o apoio, é o afago, é a atenção, é tudo que uma criança necessita de cuidado, tanto o cuidado corporal, o cuidado de alimentação, de apoio emocional. Esse vazio nós temos quando crianças. Toda criança precisa de ser suprida nesse vazio. E é a família que tem um papel essencial para com essa criança, que é a afetividade, né? Então, um pai e uma mãe precisam ser afetivos com essa criança, precisam estar, porque é um vazio legítimo, é algo que é necessário ser suprido. Mas será que todo mundo é suprido? Não. Existem histórias, cada um tem uma história em que ficam vazio, esse vazio não é preenchido, um pode ser preenchido mais do que outro, até mesmo numa família onde existem 4 filhos, pode-se dar mais para um sem perceber do que para o outro, ou seja, uma atenção. Você imagina, né? De um filho para outro. Eu, por exemplo, eu tive 2 filhos, já são homens, rapazes, mas com 1 ano e meio de diferença. Quando um estava com 9 meses, eu fiquei grávida do segundo. Ou seja, eu fiquei assustada. Confesso que eu fiquei, mas o que aconteceu? Quando o Diego estava com 1 ano e 6 meses, o Gabriel nasceu. Não tinha nem tirado a fralda, o bichinho, coitadinho. Eu tinha que me dividir com os 2. Dá para a gente segurar? Você que está segurando, dá para segurar 2 bebês? Não dá, né? A gente até quer, mas não consegue. Então, por conta
de coisas que acontecem normais, que para a gente não é nada. Mas a criança, ela está esperando algo. Ela sempre espera algo que ela não fala, que ela não sabe dizer o que é, mas ela espera ser suprida, ela espera o carinho, ela espera o aconchego. Uma família que tem 4 filhos, por exemplo, e a mãe, o pai tentam se dividir, mas alguém vai ficar, vamos dizer assim, com débito em algum momento, né? Então, não existe família perfeita, não existe adulto que teve... existem, sim, pessoas que tiveram mais condição de ter do que outros, mas acontece que esse alimento afetivo, gente, para a criança, ele é tão importante quanto os nutrientes orgânicos. E por que eu estou falando isso? Por conta desse vazio, esse vazio emocional, que a criança vai crescendo e ela vai se tornando um adolescente, um adulto, que de repente, por conta desse vazio, ela vai sair sugando, igual uma esponja, qualquer carinho, qualquer coisa que se oferte. Por que eu estou falando isso? O nosso coração, as nossas emoções, elas nos levam, muitas vezes, para onde nós não gostaríamos de ir, porque nós não sabemos o que podemos encontrar lá. Mas é tão instintivo, é tão inconsciente, que é como um radar. E aí, então, essas carências fazem com que as pessoas até se alimentem uma das outras. Por isso que eu gostei da frase de Calvino: nosso coração é uma fábrica de ídolos. Ou seja, o nosso coração, ele nos leva para pegarmos alguém ou algo para dar um falso suporte. E é aí que nós precisamos entender, muitas vezes, a nossa história de vida. Porque existem moças que, por conta de não terem tido o suprimento necessário no seu lar, elas se entregam a qualquer um, naquele momento em que o cara está, né, conquistando, ele vai se dar de todo, né? Mas acabam casando, acabam, de repente, se entregando por conta de algo que está lá no mais profundo, que parece que vai ser suprido, mas não é. E a nível de relacionamentos, é muito interessante que, por conta dessas carências, a gente acaba fabricando ídolos. O nosso coração fabrica ídolos. De repente, nós começamos a depender de pessoas por conta dessas carências e começamos a cobrar das pessoas inconscientemente aquilo que nós não tivemos lá na infância. E às vezes existem pessoas tão dependentes que essas pessoas podem se tornar verdadeiras antropófagas, ou seja, se alimentando de outro. E aí Jesus entra e fala assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quando Jesus entra no coração, faz toda a diferença, gente. Faz uma diferença de sanidade. Ele começa a trazer saúde. Ele começa a trazer a sua palavra, ela é espada, ela começa a dividir a nossa alma, o nosso coração enganoso, as coisas do Espírito, e começa a penetrar. E eu creio nesse poder de Deus
na nossa vida. Existem pessoas, existem esposas que se alimentam de marido. Existem mulheres que elas não deixam o seu marido fazer nada. Sabe aquele ciúme possessivo? Pode ter certeza que esse ciúme possessivo, ele tem uma origem. E é necessário saber qual a origem, para com que você possa, a partir do momento que a gente detecta a origem, nós começamos inclusive, a orar com clareza. Que às vezes você não sabe nem como orar, porque o teu sentimento, o teu coração, os sentimentos te fazem andar tão sem direção que você simplesmente não sabe o que vai orar. E aí então existem, como eu já falei, mães que se alimentam de filhos. Olha o que existe de casais que não estão bem e que o marido não dá a devida atenção para a esposa. E aí então essa esposa vai retirar do filho aquilo que é necessário que o marido dê. Isso acontece muito. E aí então o casal, quando não está bem e que não promove uma relação, não procura uma ajuda, o que acontece? Vai acontecer que os filhos vão reparar, eles vão ver tudo, eles também vão querer ser o suprimento dos pais, e isso não é nada saudável, nem para os pais, e muito menos para os filhos. Namorados e namoradas se alimentando um do outro, ou seja, achando que aquele ou aquela é tudo para ele. E as altas expectativas, quando nós temos altas expectativas em alguém, colocamos em alguém altas expectativas, nós nos frustramos com muito mais facilidade. A frustração é muito maior. E quantas pessoas nas suas relações, por conta de não terem um respaldo, de seu coração estar com falta, aí de repente o marido não dá, ou a esposa não dá, aí então vai lá para fora e pega uma amante. Tantas coisas que o nosso coração nos leva a fazer que não deveríamos e não queríamos racionalmente, mas emocionalmente nós somos conduzidos. Nós precisamos identificar, gente, se nós estamos fazendo de alguém uma fonte. Isso é importante. Quando Jesus disse para aquela mulher: se alguém beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, ele ainda diz, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, Jesus é o ponto crucial, não é a igreja. A igreja, o pastor, ele te leva, a igreja quer te conduzir a conhecer esse Deus que faz a diferença na sua vida. Existem pessoas dentro da igreja que se alimentam uma das outras. Você não pode, você precisa detectar se você está fazendo de alguém uma fonte. E isso realmente, quando você detecta isso, você vai começar a ter o controle sobre isso. E aí, então, falando dos 3 vazios, vazio de pai, vazio de mãe, vazio de Deus,
Só quando o nosso vazio de Deus é preenchido, então poderemos deixar de depender de alguém ou depender de alguma coisa. Que coisa é essa? Olha, nós precisamos saber, inclusive, usar a internet. Nós precisamos saber usá-la. Por quê? Porque existem pessoas que estão... Por que viciada em internet? Vazio. Ou seja, tentando suprir com relacionamentos virtuais. Existem casos e mais casos de separações por conta de relacionamentos virtuais que começaram ali. Porque o coração, sabe, aquilo vai tomando uma forma que você depois vê que você não tem mais controle. E aí, então, nós precisamos estar cuidando, precisamos estar sabendo, inclusive, usar toda essa tecnologia. Precisamos saber usar para com que nada venha nos dominar. E eu quero dizer o que para você hoje? Que uma coisa muito importante, gente. Ninguém preenche ninguém. Ninguém preenche. Ninguém completa ninguém. Ninguém. Nada preenche o nosso vazio. Só Deus. Quando Deus, através do seu Espírito, derrama o amor dele no nosso coração, é algo inexplicável. E aí, então, você precisa ser amada, sim. Você precisa, todos nós nascemos nessa condição é legítimo, precisamos ser amados, sim, mas não precisamos depender do amor de ninguém. Essa é a diferença. Quando você depende do amor de alguém, uma mulher que dependa do amor do marido para viver, ela precisa parar para saber como é que está a vida dela, porque alguma coisa está errada. Mas a dependência que nós precisamos ter é de Deus. De Deus nós precisamos depender. E esse amor, quando é derramado, nós nos sentimos inteiras. E quando nós nos sentimos inteiras, nós podemos então amar de uma outra forma. E não precisamos mais ficar exigindo o amor de alguém. Não precisamos mais ficar cobrando que alguém nos ame como nós gostaríamos que amasse. E faz uma diferença enorme, né? E aí eu pergunto para você, né? Qual tem sido a sua prioridade na vida? Mulher, homem, está aqui. Qual tem sido a tua prioridade, meu querido, minha querida? Basta você pensar assim, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso, em quem eu penso? Como é que eu planejo o meu dia? Será que eu acordo e penso primeiro no meu trabalho? Será que eu acordo e penso primeiro no meu marido? Sabe, é uma questão assim de você estar analisando como que está o teu coração. Existe uma frieza espiritual rondando no nosso tempo. Existe uma frieza espiritual, ou seja, as pessoas já não buscam mais a Deus como buscavam. Porque nós vivemos numa época em que existe muita coisa tomando o lugar de Deus, gente. Muita coisa.
Todo mundo tem tempo para tudo, menos para buscar a Deus, menos para ler a palavra, sabe? E nós temos que ter muito cuidado com as prioridades. Agora, nos 4 últimos domingos, na nossa igreja, nós falamos sobre o esfriamento espiritual. Foi uma série onde nós paramos para pensar como que está a nossa vida com Deus, sabe? Quais as prioridades? Existem pessoas colocando, quando você coloca a igreja em primeiro lugar, você está errado. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, esse é o acerto. Por quê? Porque quando uma pessoa coloca a igreja, o templo, sabe, as pessoas que estão ali em primeiro lugar, essa pessoa tem um tempo de vida. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, é Ele quem vai nos dar a condição, inclusive para exercer todo o ministério aonde você está integrado, na igreja que você está integrado. Nós não podemos, eu não posso colocar, o pastor não pode colocar o trabalho da igreja em primeiro lugar, não é, pastor? Ele precisa primeiro de Deus na vida dele. Também, nós como esposas precisamos de Deus na nossa vida. Você, mulher, precisa de Deus em primeiro lugar. Quando nós, por conta do relativismo, por conta dos conceitos de hoje, que tem tanta gente deixando a igreja, tem tanta gente chamada os desigrejados, não é? Que perderam o amor pela igreja, por estar congregando. Isso é sinal que algo está aqui distante de Deus. Isso é sinal de um coração que está distante. Então, nós precisamos estar nos posicionando com Deus. Nós precisamos estar... E é interessante que na parábola das 10 virgens, é muito interessante essa parábola, quando diz que eram 10 e que 5 eram nécias e 5 sábias. As nécias são sem discernimento, ou seja, o sem discernimento de saber o que é certo e o que é errado. E em Efésios, eu gostaria que você abrisse comigo Efésios, para ver o que fala sobre essa necessidade. Efésios 5,15. E eu queria deixar esse versículo para com que nós viéssemos a analisar como é que está a nossa vida, como é que está a sua vida. Efésios 5,15 diz assim: portanto, vede, pare e olhe prudentemente como andais, ou seja, pare e veja como é que você está se comportando. Não como nécios, ou seja, a pessoa que não tem discernimento, que é levado por qualquer coisa, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são bons, gente. Não são. São maus. Por isso que existe tanta busca de prazer, porque os dias são maus. E aí você tem que dizer, mas mal, eu não quero isso para a minha vida, não. Os dias que nós vivemos são maus. Mas quando nós decidimos quem vai conduzir a nossa vida, dentro dos dias maus, nós podemos ter muitas coisas boas que vêm
não através das coisas que são proporcionadas, mas vem de Deus, vem do alto, e que nós precisamos, às vezes, de dias que nós precisamos de uma força que um braço mais amigo não pode dar, que é muito importante, sim, mas é a força de Deus na minha vida e na tua vida. Então, gente, queridas irmãs, falando para vocês mulheres hoje, né? Vamos saber ler o tempo que nós estamos vivendo. Fazer uma leitura deste tempo, que será que eu estou sendo conduzida por essa forma de pensar, pela forma de agir? Será que eu estou me amoldando como Romanos diz, né? Não vos amoldeis, que nós não tenhamos a mesma forma, tenhamos o mesmo formato daquilo que se prega no sentido contrário, completamente contrário aos conceitos de Deus. Será que eu estou tomando essa forma? E será que isso, o que eu estou buscando, o que eu estou colocando como prioridade na minha vida, se você não está colocando como prioridade na sua vida, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, Deus, Ele nos proporciona coisas muito boas, sim, porque tem pessoas que falam assim: poxa, mas então Deus não dá condição da gente ter prazer? Não, Ele dá sim, mas Ele quem nos proporciona as coisas maravilhosas, e nós não precisamos ir atrás de coisas para tentar suprir um vazio que só Ele pode preencher. Amém, gente? Então, que nós possamos sair assim daqui hoje pensando: como está a minha vida? Como é que está o meu coração? Será que você tem nutrido algo dentro do seu coração? Será que você tem, que sentimento? Talvez alguém que te fez algum mal, talvez alguém que você não esperava, talvez alguém que machucou você por algum motivo, e ainda existe um rastro de um sentimento que às vezes até você é desmotivada a buscar a Deus. Tantas pessoas que falam assim: puxa, mas eu estou em Deus e as coisas acontecem comigo. Não é bem por aí. Porque em todas as coisas nós sabemos que Deus quer trabalhar em nós. Deus quer formar a imagem dele em nós. E muitas vezes Ele permite que aconteçam algumas coisas para não que nós venhamos a ficar culpando o outro, mas que nós olhemos para dentro de nós e possamos estar pensando naquilo que em mim não está bem e não no outro. Amém? Vamos orar então? Vamos? Amém. Vamos orar. Será que você tem sido influenciada por uma mídia que te faz comprar, que te faz pensar em ter aquilo que você não pode ter, que te faz consumir, que te faz comer aquilo que, quem sabe? Pare para pensar agora. Que sede é essa? Que fome é essa que você tem?
Que vontade é essa? Por que essa vontade de estar sempre buscando algo ou em alguém, uma forma de você suprir? Vamos orar. Espírito Santo, querido Deus e Pai. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, Jesus. E sabendo que o Teu Espírito Santo é aquele que pode sondar o nosso coração, ver se há em nós algum caminho mal, ou seja, que nos atrapalhe, Senhor. E eu te peço agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ter essa liberdade dentro de nós, para nos conduzir, para detectar em nós, meu Deus, alguma coisa que não está agradável, meu Deus, nem para nós, nem para Ti, Senhor. Deus amado, o Senhor quer que todos aqui tenhamos a convicção do Teu amor. Que o Senhor possa estar trazendo essa convicção, meu Deus, principalmente para mulheres, meu Deus, mulheres que não foram amadas como deveriam ser, mulheres que não são amadas, mas que o Senhor possa estar trazendo essa convicção no coração, Senhor, das Tuas filhas, do Teu grande amor por elas. Como aquela mulher de Samaria, meu Deus, que estava ali buscando, querendo, não sei o que, mas ela tinha uma sede interior, meu Deus. E ela não conseguia até encontrar a Ti, que ofereceu aquilo que ela precisava, meu Deus. E nesta noite aqui, Senhor, o Senhor está nos oferecendo essa água viva, que limpa, essa água que faz com que o nosso interior seja lavado, meu Deus. Espírito Santo, eu não sei do que Tuas filhas e filhos, meu Deus, têm no coração, mas o Senhor conhece a cada um. Deus maravilhoso, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem trazer algo novo nesta noite em cada coração, Deus. Que as Tuas filhas possam sair daqui, Senhor, refletindo a sua conduta, o seu comportamento, e que saiam daqui convictas de que precisam de uma mudança, e esta mudança, meu Deus, faz toda a diferença. A mudança de estarem se oferecendo a Ti, Jesus. Deus amado, ofereça-se ao Senhor agora, ofereça teu coração a Deus, fale com Ele. Deus, é meu teu coração, o meu coração é Teu, Senhor, o meu coração é Teu. Se há algum caminho, se há alguma coisa que eu faço, que eu não sei por que eu faço, Deus me mostra, me conduz por um caminho, por uma vereda diferente. Deus amado, estás aqui neste lugar, Senhor. Estás aqui, Senhor. Traz, Pai, traz essa convicção do Teu amor a todos os Teus filhos e filhas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, eu tenho fome, por isso venho a Ti.
o pão da vida, enviado por Deus para a vida dar a mim. Jesus, eu tenho sede. Pois tu és a vida eterna, o pão que desceu do céu. Eu quero mais de ti, da tua presença, da tua vontade, da tua palavra, da tua verdade, dos teus pensamentos, do teu coração. Eu tenho fome de Deus. Senhor, eu tenho fome, por isso venho a ti. Jesus, eu tenho sede, dá-me mais do teu amor. Pois tu és o pão da vida, enviado por Deus para a vida dar a mim. Senhor, eu tenho sede, das suas águas vou beber. Jesus, eu tenho fome, da sua mesa vou comer. Pois tu és a vida eterna, o pão que desceu do céu. Eu quero mais de ti, da tua presença, da tua vontade, da tua palavra, da tua verdade, dos teus pensamentos, do teu coração. Eu tenho fome de Deus, da tua presença, da tua vontade, da tua palavra, da tua verdade, dos teus pensamentos, do teu coração. Eu tenho fome de Deus, fome de Deus, Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a Ele o nosso culto, né? Você veio aqui cultuar o Senhor, que você tenha de coração feito isso, né? Que você guarde o teu coração, como foram as palavras que nós ouvimos aqui, porque dele procede tudo, né? Do coração procedem os males, do coração também procede o bom e o melhor daquilo que Deus faz dentro de nós. Então, guarda o teu coração. É a palavra, né, que deve ficar para você, para essa reflexão. Quero agradecer muito a pastora Fátima, pastor Paulo também, né, por ter trazido a pastora aqui. Quem não sabe, a pastora Fátima é minha prima irmã, né? Prima irmã, eu acho que eu sou parecido com ela um pouquinho, né? Tem o narizinho dela, os olhos, né? Prima irmã é filha da minha tia Aida, que os irmãos já conheceram aqui na igreja, que foi a pessoa que pregou o evangelho para mim e para a Luciene. E é com muita alegria que mais uma vez nós os recebemos aqui. Vieram lá de Niterói, depois de uma luta aí de quase 3 horas de viagem, né? Conseguiram chegar, graças a Deus por isso. Que recebam de nós o carinho, né? A consideração, e vai receber também um pequeno presente. Nós vamos orar também. Graças a Deus. Vamos orar? Estenda as suas mãos para cá. Pai, mais uma vez te buscamos, Senhor, para agora pedir ao Senhor pela tua filha, que a tua unção continue sobre a vida dela, para que ela seja sempre um instrumento nas tuas mãos, para abençoar, aonde quer que ela vá, aonde quer que ela esteja, que a tua bênção sobre ela seja estendida àqueles que estão ao redor dela, aqueles a quem ela irá ministrar,
no poder do Espírito Santo. Guarda teus filhos, Pai, no caminho de volta também, para que cheguem em segurança ao seu lar e amanhã na casa do Senhor possam estar ali ministrando segundo a tua boa vontade. Que o Senhor nos guarde, Pai, que o Senhor abençoe tua filha e teu filho. Nós te pedimos isso e te agradecendo pela presença dela nesse lugar, orando em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Recebe aí uma lembrança. Amém. Glória a Deus. E as mulheres, nosso parabéns.